Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Deus é fiel conosco, em nome de Jesus, vamos louvar a Deus, porque sem a presença dele nós não somos nada, meu irmão. Presta bem atenção uma coisa. O problema, o desafio, na maioria das vezes, em todas as vezes, está em nós, em alguma situação à nossa volta, em alguma questão, mas está aqui na terra, não está em Deus. A culpa não é de Deus, tá bom? Vamos ficar isso claro entre nós? A culpa não é de Deus. Presta atenção, mas o que está com Deus? A solução. Deus é um pai bom que cuida da nossa vida e ele vai dar a solução, vai dar o milagre. Às vezes, nós imaginamos, vai acontecer um milagre. Vai, irmão, vai acontecer um milagre, mas eu preciso entender que eu preciso vencer esse desafio que muitas vezes nos incomoda. E o que é esse desafio? É agir fora da vontade de Deus, fora da palavra. Isso daí vai nos atrapalhar. Por quê? Porque Deus estabeleceu a sua palavra para nos dar a vitória. Olha só, vamos ler aqui em Salmo 107, versículo 19 até o 22, 19, 20, 21 e 22. Depois Marcos 10, 47 e 48 e Lucas 5, 20, 23 e 24, tá bom? Vamos lá? Olha só. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. E ofereceram sacrifícios de louvor, e relatem as suas... E ofereçam, né? E ofereçam sacrifícios de louvores, e relatem as suas obras com regozijo, com alegria. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Lucas agora. E vendo-lhes a fé, Lucas, tá? Lucas 5:20. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar os pecados. Disse ao paralítico, entre aspas, né? Eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Meu irmão, minha irmã, vamos prestar atenção aqui na palavra? Olha só, no Salmo 107, 19, o povo aqui entra numa condição de fome, né? No versículo 6 vai falar isso, né? Na condição que eles entram aqui. O que acontece? Tudo na nossa vida vai se resolver em Deus. Tudo na nossa vida nós temos que clamar por Deus. Presta atenção, Deus te deu uma direção, né? Tem uma parte lá que Deus fala para Moisés: Moisés, por que clama a mim? Diz ao povo de Israel que marche, certo? Tudo nós vamos fazer com Deus. Tem hora que Deus já nos deu a direção e nós vamos continuar, mas eu não entendi, mas eu não sei como é que é. Clama a Deus, que Ele vai falar o que tem que fazer. Tudo na nossa vida eu tenho que clamar a Deus, você tem que clamar a Deus, buscar a presença do Senhor. O que Deus fez primeiro? Deus é bom. Deus, Ele é misericordioso. Então, o que eu preciso entender? Olha só, então clamaram ao Senhor na sua angústia. Irmão, angústia é angústia. O que eu vou fazer na angústia? Eu vou ficar feliz? Não, eu vou clamar a Deus.
Eu vou buscar Deus, qual for o tipo de angústia que nós passarmos. Eu tenho que clamar a Deus, eu tenho um pai. Eu não vou ficar sofrendo, não. Você vai ficar sofrendo? Não. Vou clamar a Deus. Mas por que é o sofrimento? O que está acontecendo? Não sei. Você não sabe também, né? Mas Deus vai trazer para a luz e mostrar o que eu preciso fazer e me dar direção, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A gente não estava falando ontem que o caminho parece bom para nós, mas aí depois Deus vai pesar o espírito, vai nos dar a direção, né? O mandamento é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Clamar a Deus. Olha só. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Presta atenção, necessidades. E ele os livrou da sua necessidade. Primeiro, o que Deus fez? Livrou da necessidade. Está sofrendo, está passando por algo, por algum desafio. O que eu vou fazer? Clamar a Deus. Aí Deus, pela sua misericórdia, o que vai nos fazer? Vai nos livrar da nossa necessidade. Mas por que aconteceu a necessidade? Precisamos entender, né? Quando tem uma necessidade. Por exemplo, vamos supor, falta algum alimento na sua casa. Vamos supor que falte ovo. Você quer fazer alguma coisa, aí falta o ovo. O que você vai ter que fazer? Comprar, faltou, não foi? Por algum motivo faltou. Por algum motivo não tem, né? Enfim, só um exemplo simples aqui. Mas o que eu preciso fazer na nossa vida? Clamar a Deus. Aí o que Deus vai fazer? Vai enviar um recurso para a gente comprar lá o que está faltando, certo? Mas o que Ele vai fazer depois disso? Essa é a parte mais importante. Por quê? Eu tenho um Deus que é o meu Senhor e meu supridor, e eu vou até Ele. Mas o que Ele vai fazer além disso? Ele vai enviar a palavra. E livrou da sua necessidade. Então eu tenho uma necessidade. O que Deus vai fazer comigo? Ele é pai. Ele vai curar a minha necessidade. Ó, e os livrou da sua necessidade. Deus primeiro vai me livrar da minha necessidade. Tem uma necessidade? Ele vai me livrar desta necessidade. Eu vou viver o milagre de Deus nesta situação. Eu vou viver a providência de Deus nesta situação em nome de Jesus. O que eu preciso entender que vai acontecer? Porque ele é pai. Ele não vai falar assim, ó, você está com fome aí? Vai trabalhar. Não, ele vai enviar lá o milagre para me abençoar e suprir a minha necessidade. Muitas vezes está faltando algo, o que ele vai fazer? Abre lá uma porta de emprego e faz um milagre lá e a gente ganha um recurso e vai lá e compra o que está precisando, não é assim? Não é? E é os caminhos de Deus. Aí ele fala assim, enviou a sua palavra. Primeiro, ele sarou a necessidade, livrou da necessidade. Tinha uma necessidade, seja qual for ela, em qual área for, não limite o poder de Deus. Pode ser a falta de um suprimento, pode ser em outra, alguma falta de alguma necessidade em alguma outra área, em alguma questão, mas o que eu preciso entender? Deus vai me livrar da minha necessidade. Mas isso não para por aí. Por que chegou a necessidade? Por que chegou isso? O que ele vai fazer comigo para que eu entenda? Então clamaram ao Senhor na sua angústia, ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou da destruição, meu irmão. O que estava acontecendo? A necessidade foi um prelúdio, uma prévia, um acontecimento antes do que poderia acontecer mais para frente. Primeiro Deus manifestou a bondade dele, a misericórdia dele, livrou da necessidade. Mas logo em seguida, o que ele fez? Enviou a palavra. É através da palavra que nós conseguimos enxergar e caminhar. É através da palavra que nós vamos sair da onde nós estamos e vamos crescer, vamos caminhar, vamos andar. Por quê? O que ele fala aqui? Enviou a sua palavra e o sarou. O que vai me sarar?
É a palavra. Tinha necessidade? Mas essa necessidade pode tornar a acontecer. Por quê? Porque se eu não mudar o caminho, a necessidade vai continuar acontecendo. Por que que acontece isso? Porque nós estamos na terra e muitas vezes Deus vai falar conosco de uma maneira que nós entendemos, de uma maneira que nós corramos para Ele. Isso daí, meu irmão, vou abrir um parênteses aqui, tá? Isso daí não quer dizer que todo mundo que está passando uma falta de alguma coisa, tá? Nenhuma necessidade, é porque tá longe de Deus, tá isso e aquilo. Tudo Deus tem um propósito. E não quer dizer também que uma pessoa que esteja suprida em todas as áreas da vida dela, né? Seja rica, ela tá ali firme com Deus. Isso não quer dizer isso, tá bom? A gente só precisa entender o que nós estamos vivendo nesta ocasião, na ocasião que estamos passando. Então, o que que Deus vai fazer? Vai enviar a palavra. Enviou a palavra, o que que aconteceu? Ó, e enviou a sua palavra e o sarou e o livrou da destruição. A palavra de Deus é o que me livra da destruição. A palavra de Deus é o que vai me sarar. Então eu preciso ser curado. Por quê? Porque tem uma ferida, tem um machucado, tem algo, tem um pecado. É isso aí, nós precisamos entender isso para ser mais claro. Então Deus enviou a palavra. O que que aconteceu? A palavra sarou, curou e livrou da destruição. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus é fiel na nossa vida. Acontecem algumas coisas para que nós corramos para Ele e vivamos o milagre. Então eu preciso entender o que vai acontecer. Ele vai enviar o sofrimento. Ele vai enviar a solução, o suprimento, a solução, mas ele vai enviar a palavra para nos sarar da destruição. Por quê? Olha só, existe uma pessoa na rua, passando lá necessidade. Não tem muitas pessoas que vão lá e dão comida para ela? Dão algum alimento? É Deus enviando ali, suprindo a necessidade através de alguém. Deus vai usar alguém que tem o coração voluntário para isso, certo? Enviou lá a necessidade, supriu. O que que Deus vai fazer? Vai enviar alguém que vai pregar a palavra dele para tirar a pessoa da destruição, para tirar eu e você da nossa destruição. Olha só, louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então o que que eu vou fazer? Eu vou louvar a Deus. Por quê? Porque ele me livrou da minha necessidade, mudou a minha história, mudou a condição que eu estava passando, em nome de Jesus. Olha só, vamos entender aqui. Aí nós vamos louvar a Deus pela graça, misericórdia dele, né, e tudo mais. E regozije e tal, louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifício de louvor e relatem suas obras com alegria. Relata a obra de Deus, o caminho que ele está te enviando para te sarar, para mudar a sua história. Presta bem atenção aqui, ó. E ouvindo que era Jesus, E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu usei o trechinho da passagem lá do Bartimeu, por quê? Porque aonde que estava a solução dele? Em Jesus. A nossa solução, o nosso milagre está em Jesus. O que que eu preciso fazer? Clamar. Mas a multidão vai nos repreender para que nós ficamos calados. O que que eu vou fazer? Vou clamar mais ainda. Então clame ao Senhor, clame a Ele. Não pare de clamar, não pare de buscar. A multidão vai repreender, mas eu vou clamar cada vez mais. Essa passagem aqui é do cego Bartimeu, que eu coloquei esses dois versículos aqui. O que que ele fez? Ele começou a clamar: o que que você vai fazer? O que que eu vou fazer? Vou continuar clamando, mas vai vir situação tentando me calar. Eu vou clamar cada vez mais alto. Tem um problema grande, tem um problema pequeno, eu vou clamar por eles também em nome de Jesus. Ah, o problema é pequeno? Vou clamar. O problema é grande, que nem a parte dele aqui que era cego, ele clamou mais ainda. Então clame mais ainda. Continuando a história aqui, ele fala assim, ó: e vendo-lhes a fé, né? Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. Aí eu pulei o versículo aqui, os fariseus começam a reclamar lá e falar: olha, isso aqui. Aí
Jesus fala assim, ó, qual é mais fácil? Dizer os teus pecados são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Disse ao entre aspas, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Presta atenção. O que estava paralisando esse homem? O que estava parando a vida dele? O pecado. Não era o pecado? O que Jesus falou? Jesus deu exemplo claro que o perdão do pecado vai trazer solução. O que nós precisamos fazer? Clamar ao Senhor. Clamar, quando nós clamamos, nós vamos ter vitória. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou da sua necessidade, enviou a sua palavra e os sarou e os curou da sua destruição. Meu irmão, presta atenção aqui. Esse homem estava paralítico. Às vezes eu não estou paralítico, mas às vezes tem uma área da minha vida que está paralítica, que não anda, que não sai do lugar. E por que não sai do lugar? Será que o problema está lá com Deus? Claro que não está, meu irmão. Será que o problema está lá, tá do lado? Não, meu irmão, está em nós. É em nós. E eu preciso ir até Jesus, nem que eu desça pelo telhado, que nem esses homens aqui, que essa é a passagem dos quatro lá que levam um homem pelo telhado lá e não consegue estar na presença de Jesus. O que eu preciso fazer? Eu preciso lutar para estar na presença de Jesus. Por quê? Porque o perdão do pecado vai trazer solução. O que Davi falou? Ó, eu confessei o meu pecado, está lá no Salmo 32. E aí eu fui sarado. Enquanto eu fiquei calado, os ossos estavam ficando secos. Estava secando os ossos. Já pensou que coisa? Não conseguia andar se o osso está seco. Tirou lá o que tem lá. Estava paralisado. Meu irmão, o que eu preciso entender? Falar com Jesus. Perdão. Ele vai enviar a palavra dele. Vai nos sarar da nossa necessidade. Vai enviar a palavra. Vai sarar da nossa destruição. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nesta hora, Deus, pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, Senhor, tira toda a paralisia, Pai, da nossa mente, do nosso entendimento. Senhor, é a Tua palavra, Deus, que tira a paralisia. É a Tua palavra que nos faz caminhar. Envia a Tua palavra, Deus. Nos dá sabedoria para cumprir a tua palavra, Deus, e ser livre, Deus, de toda destruição, de tudo aquilo que luta contra a nossa vida, Senhor. Ó Pai, o Senhor perdoou o pecado desse homem e ele saiu andando. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E nós te louvamos pela tua graça e a tua misericórdia. E o nosso alvo é estar com o Senhor um dia aí nos céus e te adorar, Pai. Senhor, nos livra do pecado, nos livra da nossa destruição, nos faz enxergar, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para que no nome de Jesus nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Deus, o Senhor não veio para condenar o homem, está lá, Pai. O Senhor disse que não veio para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo pelo Senhor, Pai. O Senhor falou isso lá para o Nicodemos, lá, João 3,16. Pai, Senhor, em nome de Jesus, abre a minha mente, abre o meu entendimento para ver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Nos livra do pecado, da carne, da obra do pecado. Senhor, obrigado porque o Senhor tem sarado as nossas necessidades e enviado a sua palavra para que não haja, para nos tirar da destruição. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar. E eu quero te louvar pelo teu amor e a tua misericórdia, Pai, porque o Senhor é santo. E na sua santidade o Senhor envia a tua palavra e nos sara da destruição, Pai. Em nome de Jesus nós queremos te louvar e te exaltar. Em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e misericordioso. E eu peço, tira toda a venda dos nossos olhos, toda oferta do diabo, toda oferta da carne, toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.